Fala galera, começando mais um Clube Descomplicando a Dor e hoje vamos falar sobre ATM, articulação temporomandibular e DTM, disfunção temporomandibular. Isso aqui é um assunto bem abrangente, tanto é que nas nossas formações RCI, o módulo ATM ele não está incluso no TMA, ele não está incluso no MP, ele tem um módulo à parte. Por quê? Porque a gente, para ter grandes resultados, você tem que ter um conhecimento multidisciplinar. Então, utilizar só a ferramenta de terapia manual avançada, utilizar só a ferramenta de movimento preferencial, controle neuromotor, ou somatização, que tem muito nas disfunções de ATM, porque o aperto dentário vem da somatização e isso dá um desequilíbrio grande em todo o sistema, e entender o todo, que é o que faz o grande diferencial. E para isso, a gente tem uma imersão, uma formação à parte de DTM e ATM, que trabalha desde paralisia facial e esse entendimento de tudo que eu mencionei. E a ideia aqui do clube hoje foi um pedido do nosso colega Daniel, que ele teve um contratempo, né? Hoje ele vai ter uma festinha de aniversário dos pais, do Dia dos Pais, e ele vai acabar ficando estudando, né? E aí, minha esposa acabou de encontrar os bolóides, vai mandar aqui para me explicar. E aí, ele vai acabar só assistindo a aula. Ele que pediu para, na verdade, esse tema, porque no clube tem isso, os alunos pedem e a gente faz o conteúdo. Então, o primeiro passo aqui é entender e fazer uma visão rápida sobre o que é a DTM, o que é a ATM, quais são os principais pontos, qual que é o raciocínio estrutural, o raciocínio das fáscias, da remodelação do MP, da ativação neuromotora e da somatização. Dessa forma, entendendo essas esferas todas, você consegue trabalhar com muita excelência sobre os desequilíbrios da ATM. Lembrando que muitas vezes você pode ter um problema mais somático e depois pode ter alguns problemas mais físicos. Muitas vezes começa somático e depois fica físico. Ou vice-versa. Então, olhar o todo, a questão multifatorial, vai ajudar nós a desequilibrar e corrigir todos os sistemas, tá ok? Então, vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder realmente olhar esse sistema ao nosso favor, tá ok? Tá aqui já compartilhamento, galera tá entrando, sejam muito bem-vindos, ok? E o primeiro passo do nosso compartilhamento aqui, eu estou abrindo mesmo a tela nossa, da nossa aula aí, da imersão de DTM, ok? Mas lembrando que aqui a gente vai falar um resumo. Então, o primeiro passo nós temos que entender que essa articulação vale a pena você olhar ela como um todo, que ela tem uma articulação sinovial clássica, feita pelo côndilo da mandíbula e pela fossa da têmpora, chamada de ATM, né, articulação temporomandibular, que aqui a ATM, o côndilo da mandíbula, faz o movimento de rotação e translação. Então, quando você faz a abertura de boca, que o ideal é que tenha com facilidade 3 dedos do seu paciente, você vai ter uma rotação de um lado e uma translação de outro. Mas para isso funcionar perfeitamente, você precisa ter um espaço interarticular perfeito. Você tem que ter uma remodelação do disco interarticular, uma contração equilibrada com os músculos pterigóides laterais, que eles vão tracionar essa porção do disco ou menisco da ATM anterior, como você está vendo, pois o côndilo ele vai deslizar junto com o menisco ou o disco até o seu côndilo, até o seu processo anterior da sua fossa da têmpora. E logo atrás nós temos os tecidos retrodiscais, que devem ter também remodelação e relaxamento. Então, nesse GIF, é uma colocação muito importante de você entender que você precisa ter um sincronismo biomecânico nessa articulação. E se você não tem esse sincronismo e equilíbrio da biomecânica dessa articular,
obviamente o seu sistema vai fragilizar. Então, a primeira coisa em raciocínio clínico para descomplicar a dor que nós vamos pensar é: será que os pterigóides estão contraindo com eficiência? Se não estão, por que não estão? Será que essa articulação está tendo uma boa remodelação dos tecidos retrodiscais e sobre o menisco discal também? Ou será que eu tenho um bom espaço interarticular nessa articulação? E lembrando que a cervical alta equilibra diretamente o processo da ATM. Então, olhar todos esses conjuntos que eu estou mencionando vai ser a base do tratamento em terapia manual, ok? Então, lembrando, como eu já falei, que nós temos uma visão holística com resposta de vários sistemas. E lembrando que a mordida, ele é um captor de pisada. Então, a forma que nós mordemos altera diretamente o posicionamento da cervical. E a cervical vai alterar a forma da mordida. E aí começa esse desequilíbrio que nós chamamos de descendente no sistema tônico postural. Então, quando a gente está olhando essas questões todas, músculos que envolvem a região infra e supraoideu, como músculo de gasto, estiloide, entre outros, vai fazer o equilíbrio entre o crânio, a cervical alta, a cervical média e o mento. Então, avaliar com carinho todo o processo do osso temporal na visão osteopática, a estabilidade do occipital atlas e axis, a estabilidade do ióide e a função da TM, que é um conjunto para a gente entrar nos processos de tratamento. Então, o nosso sistema de postura, cabeça e pescoço está relacionado também com a contração dos músculos temporais, masseter, tá ok? Também os músculos que estão relacionados à nossa porção do omoióide, tá ok? Como você está vendo aqui. E os músculos que envolvem a região... Obrigado, Diego. E os músculos que envolvem a região dos suboccipitais e todo o processo do ligamento nucal, ok? Então, eu tinha acabado de esquecer, eu pedi para minha esposa correr na clínica e pegar os hiperboloides para mim poder aproveitar aqui o clube e explicar muitíssimo bem o que dá para fazer com essas borrachinhas, ok? Aí ela correu para mim lá. Então, beleza. Entendendo isso, a dor orofacial, entendendo uma epidemiologia, ela tem uma distribuição nos pacientes muito grande com disfunção temporomandibular. 17% masculino e 83% feminino, segundo os dados. Então, você vê que a mulher somatiza mais e ela tem mais desequilíbrios. Aqui é uma revisão anatômica do que eu já mencionei, que nós estávamos vendo sobre o GIF. E o que nós estávamos vendo? Que nós temos o disco, nós temos os músculos pterigóide, cabeça superior e inferior, nós temos aqui as superfícies articulares da fossa da têmpora, o côndilo, né? Todo o processo condilar da mandíbula, e no momento de você fazer a abertura de boca, o côndilo faz rotação e transação e o disco desliza sobre o processo da superfície articular. Logo atrás, nós temos esses tecidos retrodiscais que devem ter elasticidade. O que é muito comum se o camarada tem aperto dentário e desequilíbrio grande, é que o côndilo, pode ver como ele é todo esponjoso, o côndilo do fêmur, da mandíbula. E o que acontece? É muito comum que ele fique mais plano, ele entra em deformidade, e isso vai causar estalidos. O estalido nada mais é do que quando o disco escapa do côndilo. E tanto é que eu tenho a direita. Então, isso não quer dizer que você tem estalido, não quer dizer que você vai tratar o estalido, mesmo que você ganhe função total e pare de doer ao paciente. O estalido, se tiver uma deformidade nesse sistema, nessa articulação esponjosa, não vai parar. Então, orienta a não ficar prometendo, fazendo promessas que tire estalido. Vai ter pessoas que sim, vai ter pessoas que não tem como mudar, porque tem alteração de parâmetro maior sobre a ATM. Então, como eu já mencionei, temos o osso temporal, com a sua parte mastoide, petrosa, escamosa, que vai ter tensões e estabilidade toda relacionada às funções da ATM. Então, quando a gente está entendendo esses processos, fica fácil da gente ter uma visão rápida sobre sustentabilidade muscular
e sustentabilidade do sistema. Então, o primeiro passo, qualquer lesão de dor da ATM, eu vou avaliar a cervical alta, occipital atas e ax, vou avaliar o estado de todos os músculos que estão envolvidos na cervical e da própria ATM, como pterigóide lateral, pterigóide medial, masseter, gânglio de Gasser, que depois eu vou mencionar também, que é da onde que sai a ramificação dos 3 feixes do trigêmeo, tem o feixe oftálmico, maxilar e da mandíbula, pois isso também pode dar muita sensibilização, desequilíbrios de paralisia facial e dor orofacial. Então, quando a gente está olhando esse sistema muscular de forma global, você tem melhores resultados clínicos. Isso é fato. Então, o primeiro passo, os músculos que envolvem a região trapézio, escalenos, médio, posterior, anterior, esternocleidomastoide, toda a porção dos suboccipitais, vale a pena olhar, pois a cervical é o que mantém o equilíbrio da ATM. Mas a ATM, se for um tecido-alvo, ela desequilibra também a cervical. Mas é muito mais clássico e clichê você ter que tratar primeiro a cervical, para depois você correr na ATM. Então, sempre com a teoria de primeiro esqueleto axial para depois correr no esqueleto apendicular. Na média é 80-20, mas tem aqueles 20% que você vai ter que tratar os processos periféricos, tá ok? Então, entendendo esses processos, vamos entender que tem fáscias, tem tecidos. Então, aqui não vou conseguir, não é a ideia de eu falar detalhadamente todo o conteúdo nosso do nosso DTM, mesmo porque eu não tenho esse tempo. A gente tem 2 horas aqui para passar os códigos e descomplicar essa visão. E fica a dica, se você quer aprofundar nesse assunto, e orienta você a entrar na imersão do Instituto de DTM e orofacial, tá ok? Aqui é o nosso famoso gânglio de Gasser, como você... Deixa eu ligar meu laser aqui. Como você está vendo aqui, ó, nós temos o nervo trigêmeo, o quinto par craniano, que nós temos o gânglio de Gasser, que você consegue fazer estímulo por contato orofacial, que ele vai ter a rama oftálmica, outra rama que vai ter na região maxilar, do nervo maxilar, o nervo oftálmico, o nervo maxilar, e depois outra rama, que o nervo mentoniano, né, que vai pegar a região inferior aí da maxila. Então, quando você tem um desequilíbrio também da sensibilização de Gasser, vai alterar essas ramas. Então, tem liberação específica para você fazer com toque suave, que funciona muitíssimo bem sobre o trigêmeo, sobre o gânglio Gasser, ou suas ramas, e aí você vai fechando e sensibilizando esses processos, tá ok? Outra coisa que é importante também, que nós temos um nervo auriculotemporal que sensibiliza muito a orelha e a relação da ATM. Então, quem trabalha com agulhamento também pode utilizar a orelha com auriculoterapia ou acupuntura auricular para desensibilizar. Aqui uma visão maior sobre o nosso nervo trigêmeo e a sua porção oftálmica, maxilar e mandibular, tá ok? No caso, a oftálmica em verde, a maxilar em laranja e a azul mandibular, tá ok? Que vai ter uma ramificação também do nervo auriculotemporal, como já mencionei. Então, o que é importante entender? Será que o desequilíbrio é mecânico? Será que o desequilíbrio é neurosensorial? Será que o desequilíbrio é postural? Um sistema vai interligar o outro, mas na sua anamnese você já começa a construir as suas hipóteses diagnósticas para você entrar nos tratamentos completos. Exemplo, a paciente fala que tem dor mais na hora que acorda. Fábio, na hora que eu acordo, o negócio sensibiliza muito. Poxa, então o que você faz quando dorme? Será que aperta os dentes? Vai olhar a arcada dentária, talvez ela tenha só aperto dentário. Ou talvez ela tenha aperto e bruxismo, deslizamentos laterais. Então, se o paciente apresenta já bruxismo, então naquele momento que ela precisa estar restaurando, o parasimpático está fluindo normalmente e ela não está conseguindo manter a amplitude ou a frequência do parasimpático, ela vai ter uma crise epileptóide, uma releitura, uma agitação,
E isso vai fazer essa paciente entrar em aperto dentário, em bruxismo. Então, ela altera todo o processo de restauração do corpo e da ATM de todo mundo. E aquela articulação que era para estar descansando, ela está travada, apertando uma intensidade maior do que ela conseguiria apertar em dia. E talvez está dormindo 8 horas por dia e está 8 horas massacrando esse sistema. Então, são pacientes geralmente que acordam com muita sensibilidade no decorrer do dia melhora. Então, quando você tem essa visão, é importante entender que você sim vai tratar os desequilíbrios musculares, as funções mecânicas, tudo que eu já vamos falar sobre isso, mas também olhar por que ela está somatizando no seu momento de relaxamento. Então, isso é importante. E o sentido biológico da ATM nada mais é do que pegar o seu pedaço, mostrar a sua agressividade, literalmente mostrar os seus dentes, entende? As suas presas. E ir lá e morder o que é seu e arrancar e tá tudo bem. Então as pessoas têm muito problema com o conceito também do que é ser agressivo. Ser agressivo não quer dizer que você é desleal, não quer dizer que você é errado, só quer dizer que você é intenso. Vou dar um exemplo. Um jogador de futebol, ele vai com uma força muito grande, pula mesmo aquele carrinho voador para pegar a bola. E ele vai certinho na bola, mas ele vai com uma força louca, braba. Isso é ser agressivo, mas totalmente correto, não foi nem falta. Entende? Então ele foi com muita vontade, ele foi com muita energia. Isso é ser agressivo. Brabo. Agora, desleal. O cara entrou, talvez não foi nem tão agressivo, mas ele foi na bola do joelho. Nem quis pegar a bola, jogar a bola de chutar. Então, entenda. O homem, ele tem a percepção de maior estímulo de agressividade. E isso está sendo muito inibido com essa nova cultura colocada nossa. Então, a gente tem um instinto primitivo. E mulher também tem o seu nível de agressividade. E muitas vezes não está conseguindo ser externalizado isso. E aí altera essas funções da mordida. Falando de forma simples, tudo que você não morde acordado, você vai morder dormindo. Ok? Então, perfeito. Então, entendemos isso. Vai ter o efeito coluna, como já mencionamos. Tem esse sistema da coluna que vai influenciar o nosso organismo, com o nosso sistema todo. E nós temos o sistema de músculos, né? Que aqui eu não vou ficar detalhando o que o masseter faz, o pterigóide faz. Basicamente, o temporal, ele vai ajudar no processo de retração da mandíbula, de elevação da oclusão, né? O masseter, ele faz a elevação e oclusão também da mordida, então questões de aperto dentário, avalia com carinho o temporal e o masseter na hora de apertar. Você tem sincronismo dos dois, um ajuste muito importante. Se eu tenho um músculo pterigóide lateral, o pterigóide lateral também faz elevação, oclusão da mandíbula. O pterigóide medial, ele faz esse processo de elevação e oclusão da mandíbula. Então, avaliar os pterigóides mediais e avaliar se ele está tendo pressão, tá? E já o pterigóide lateral, ele faz a abertura da boca e protusão. Então, quando você vai avaliar os pterigóides laterais, será que a abertura da boca está fluindo totalmente bem? Então, vamos olhar também os processos pterigóide. E quando você está com dificuldade em ganhar a abertura bucal, eu vou passar alguns exercícios. Exercício de lateralidade de mandíbula ganha muito a abertura de boca. Por coincidência, hoje eu tive um retorno de uma paciente que eu consultei algumas semanas atrás, com pós-cirúrgico de cirurgia, todo o processo que ela era muito prognata, né? E ela fez a correção para retrognatismo e ela não conseguia abrir a boca, cara. Entendeu? Com um atendimento, ela já saiu, no meio do atendimento, já saiu abrindo 3, 4 dedos. E já chegou com 3, 4 dedos. Mas, por azar dela, uma das placas dela deu infecção e ela vai ter que remover a placa. Então, hoje, o meu atendimento foi só olhar mais a coluna, o relaxamento. Mas, eu tenho até foto dela, vou mostrar para vocês. E vídeo, eu até fiz um vídeo também no Instagram falando. E o retorno foi hoje. E aí, eu orientei ela a ir
fazer essa cirurgia para ontem, dessa questão dessa placa, está infeccionando, está com pulso, tá ok? Com inchaço local no mento, e para a gente poder trabalhar isso também. E olha só que interessante, essa mesma paciente que fez essa cirurgia, ela também tem uma paralisia facial, do mesmo lado, entende? Aí expliquei para ela que o tratamento é todo integrado, e a gente vai trabalhar a sensibilização do nervo de Gasser, as ramas que eu já mencionei, toda a sensibilização motora, a ativação dos músculos da face, e além de equilibrar o processo da mordida. Mas hoje ela já está comendo, ela não estava, ela fez várias fisioterapias. Eu perguntei o que fazia, colocava aparelhinho e mandava abrir a boca. Primeira coisa que tem que fazer é bocejos laterais. Então, testar os bocejos laterais vai fazer um grande diferencial que eu vou mostrar. E para isso a gente utiliza os pterigóides. Tanto é que na imersão eu estava sem pterigóide no momento, pterigóide hiperboloides, e a gente faz também com papelzinho, que funciona muitíssimo bem, mas realmente, eu não vou mentir, se você tiver o hiperboloide, funciona melhor. Ok? E assim eu vim a tratar o paciente. Então, muitas vezes, quando o paciente vem a travar, num caso, estou dando exemplo, do ATM não consegue mais abrir, é porque você está com o disco intervertebral pinçado. Então, deixa eu abrir aqui. E se o disco intervertebral estiver pinçado, vale a pena você sempre, primeiro, principalmente para ATM, que é um lugar de muita sensibilidade, muita raiz neurais, você inibir de sensibilizar esse sistema todo para depois você fazer técnica manipulativa. Geralmente, quando o disco trava, a ATM da pessoa trava e não consegue abrir nem fechar, e a dor é fulminante, ela vai correr atrás de qualquer um para tratar dela. E se você for bem indicado, indiscutivelmente vai fazer uma guerra nuclear para você ser atendido no momento, que é uma dor fulminante. Você vai descomprimir e fazer ajuste de desimbricação, né, descompactação da ATM, junto com o processo do disco. Então, abriu espaço, mas primeiro tem que trabalhar todos os tecidos para você chegar para estar com o sistema todo sensibilizado para você poder remodelar ou manipular esse sistema. Então, lembra sempre que você tem que ter esses movimentos, e muitas vezes o côndilo anterioriza, pinça o disco e aí trava a musculatura. Aí você vai inibindo todos os músculos, começando pela cervical, e depois faz técnica manipulativa para abertura de imobilizações para abertura de mento. Depois eu vou passar várias aí para vocês verem. Então, aqui meu vídeo não vai rodar, tá? Mas seria um vídeo da movimentação do côndilo que vocês já viram no GIF, tá ok? Bom, aqui é um conteúdo da imersão, e eu vou mostrando só os principais slides, que no caso aqui, como eu estou com backup, não vai ter vídeo para rodando aqui para vocês, o vídeo roda em outro computador. Bom, então, nós temos que entender que pré-contatos de dentes também influenciam demais sobre o estado de repouso de músculos, entende? Então, isso faz toda a diferença. Contatos também e hábitos parafuncionais também influenciam no estado de repouso dessa musculatura. Se o paciente é um respirador bucal, ele vai ter anteriorização do cervical, isso vai ter desequilíbrios significativos também no processo de postura. E entender que nós temos uma cadeia lesional grande, e muitas vezes aquelas dores cervical, dor de cabeça, que você está tratando de todas as formas e não está conseguindo evoluir no seu tratamento, vale a pena você dar um tapinha nessa região do crânio que está relacionada ao processo da ATM. Então, alguns sinais e sintomas importantes, como ruídos articulares, como eu já mencionei, né? Crepitações, estalidos, pode estar relacionado a uma função ou só uma fadiga desse sistema, ou já causou uma degeneração do sistema. Quando degenera, você vai aliviar o ruído, não vai sumir. Desvios do movimento, quando a pessoa faz a abertura de boca, se ele tem mordida, né, e lateralidade, né, na abertura e fechamento da boca. Limitação, essa paciente minha, ela não estava mais comendo carne, cara. Não comia nada sólido. Hoje ela falou que está comendo até hambúrguer. Entende? Eu tenho aqui vídeo dela, vou mostrar já já. Limitação do movimento.
Muitas vezes a dor está no meio, no final ou no início do movimento, então você já entendeu que é a rotação do côndilo. Dores articulares, né, específicas na articulação. Vai desequilibrar a cervicalgia, dores no pescoço, e dor no pescoço pode desequilibrar também região da TM e dores de cabeça. Os hábitos parafuncionais, roer unha, mastigar muito chiclete, ficar apertando o dente, caneta, né? Isso também influencia demais o sistema. Quando vê a pessoa está nesse hábito aí, trabalhando a tarde inteira, roendo, né? Chiclete é um hábito parafuncional muito importante, então a gente discrimina bem. Dificuldade em comer, como já mencionei, alimentos mais sólidos, né? Dores referidas podem sensibilizar outras partes do corpo. Alteração de zumbido no ouvido, alteração de funções de dores e otite recidiva constante, porque nós temos a tuba de Eustáquio, que divide a garganta do ouvido médio e está tudo relacionado a esse sistema. Alterações da deglutição, isso influencia muito também, porque a deglutição vai mexer com esse sistema dessa musculatura infra e supra-ióidos, que está relacionada à ATM também. Obviamente que isso vai ter alterações de humor, dificuldades em dormir, como já mencionei, com a frequência parasimpática estando baixa, e pode automaticamente, pela parte petrosa, pela parte mastoide do temporal, que está em tensão demais, alterar e sensibilizar as alterações do labirinto. E o sistema vestibular alterar e ter pontinho preto na vista, zumbido no ouvido e tonturas, principalmente as posturais. Então, quando a gente vai tratar isso, a gente olha esse sistema todo. Então, algumas orientações importantes para você não ter obstáculos a quando for estar fazendo o seu tratamento. Manutenção de uma postura adequada, evitar o paciente roer unhas. Quem tem MP aqui sabe o que eu estou falando, né? Muitas vezes a protusão de cervical dá desequilíbrio muito grande em todo o sistema. Então, entrar num alinhamento. Evitar roer unhas, evitar morder objetos como canetas, tampinhas, como eu já mencionei. Não pressionar lábios ou morder bochecha. Evitar mascar chiclete, entre outros. Não morder alimentos extremamente duros, que pode ser um agravante a pessoas que já têm uma facilidade, um desequilíbrio desse sistema. E aquela história, não segurar o telefone por muito tempo, né? Hoje já isso acabou, mas isso já aconteceu muito, né? Então, a nossa prática, a primeira coisa que nós fazemos, nós olhamos a simetria da face, nós olhamos a avaliação da postura e também as funções, se o paciente está pro ou retrognata, ok? Lembrando sempre que o paciente que tem desequilíbrios do mento, se o mento está anteriorizado, é comum a cervical anteriorizar também. E essa anteriorização vai ter desequilíbrios grandes no nosso sistema. Então, avaliar a estrutura cervical, como já mencionei, primeira costeada também influencia nesse sistema. E os músculos principais, como masseter, temporal, pterigóide lateral e medial e os supra-ióideos, tá? Então, nós temos teste passivo para testar a mobilidade. Quando os passivos já dá um desequilíbrio, a gente pode trabalhar a sequência como se fosse um movimento preferencial. Faz para cá e repete esse exercício e segue sempre a lei da não dor, do semáforo, ok? Testes ativos, você já vai avaliar o sincronismo, principalmente se o paciente está em função ou não. Ou seja, se você tem sincronismo dos músculos bilaterais ATM, que é muito comum perder o sincronismo, isso CNM é sensacional para tratar. E se o paciente está deitado ou em pé, o que isso quer dizer? Quando o paciente está em pé, você está mexendo com todo o sistema tônico postural. Então, você sabe o desequilíbrio de pisada, de quadril, de coluna, está influenciando na ATM. Quando o paciente está deitado e a ATM continua trabalhando irregular, você avaliando as mobilidades, ativo e passivo, e com o paciente deitado, então você isolou o sistema tônico postural, a coluna, os pés e tudo mais. Então, é uma ATM verdadeira. Então, essa sacada simples, esse código, a gente pode falar, básico, vai dar um bom repertório clínico e mudar totalmente a sua direção. Então, se o paciente, isso é muito óbvio, mas depois que a gente entende, se o paciente está deitado constantemente, ele está deitado, a ATM está ativa, estou falando de dor, estou falando de desequilíbrios, é uma ATM real. Ou só fica ativa quando está em pé, ela está adaptada. Então, aí a gente tem sempre que ver no nosso diagnóstico cinético funcional quem é o tecido-alvo a se trabalhar, tá ok? Muitas vezes isso está parcial, tá ok?
Então, e aí tem todas as técnicas, né? Para a gente olhar esse sistema todo, tá ok? Outra coisa que é interessante, e isso vale a pena frisar aqui, que é um conteúdo bem bacana, nós temos relações de pré-contatos, e tem estudos que mostram, se você tiver contatos dos incisivos superiores, os flexores do pescoço entram em espasticidade. Se você tiver pré-contato dos incisivos laterais, o subescapular entra em espasticidade. Os caninos com deltoide, o primeiro molar com o cólico braquial, o segundo com o clavo peitoral da porção clavicular, primeiro molar grande dorsal, segundo reto do abdômen, terceiro molar trapézio. Então, na sua arcada dentária superior, você tem esses desequilíbrios significativos. Então, se você tem muito pré-contato, cara, essa musculatura não relaxa. Imagina quem bruxa e tem a perda dentária. Ok? E com as arcadas dentárias inferiores, o psoas com o terceiro e o segundo, o terceiro e o segundo molar, o quadríceps com o segundo molar, peitoral com o primeiro molar, isquiotibiais com o segundo pré-molar, glúteo maior com caninos, tensor da face lata com os incisivos e piramidal glúteo médio incisivo. Mas uma coisa que é importante colocar, conheço muitos profissionais que utilizam isso como uma alavanca de escape. Ah, não, você tem pré-contato, por isso que você não melhora. Não, isso aí é o último recurso que quem tem raciocínio clínico integrado vai atuar e vai colocar carga nisso. Isso é o último recurso. Primeiro você vai remodelar, você vai manipular, você vai mobilizar, você vai ativar a musculatura. Se tiver questões somáticas, como já mencionei, com desequilíbrios à noite, você vai mexer com tudo isso, e se isso não fluir, aí você vai pensar em pré-contatos. Mas geralmente os pacientes que já trabalham com DTM já vêm com plaquinha mio-relaxante, já para inibir esse sistema. Tá ok? Então, isso tudo é bem bacana para a gente poder interligar. Eu gosto de falar que a ATM ela é como se fosse um obstáculo no sistema postural. E desequilíbrios constantes no processo na nossa ATM, principalmente o prognatismo, o retrognatismo, que eu vou mostrar agora, vai dar, literalmente, desequilíbrios significativos no nosso processo, da nossa estática, do nosso processo da postura. Então, avaliando pelo processo sagital, pela posturologia, a gente olha assim, tem o plano sagital, tem o plano transversal, tem o plano frontal, mas na visão do plano sagital, o queixo vai identificar se o paciente é prognata ou retrognata. O prognatismo normalmente é acompanhado por um plano escapular posterior. Então, o paciente que é prognata, o queixão é para frente, a escápula posterioriza. Eu vou mostrar já já. O paciente que é retrognata, a cabeça, junto com o dorso, fica mais plano e as escápulas anteriores. Então, quando o mento posterioriza, o tronco anterioriza. Quando o mento anterioriza, o tronco posterioriza. Então, você tem esses desequilíbrios relacionados à forma do prognatismo e o retrognatismo. Então, dali que vem, quando isso está muito evidente, vai alterar o centro gravitacional, cara. Então, por isso que a mordida é chamada de sistema manducatório, que vai influenciar na postura, que nós temos que ter chamado pela odontologia as classes, né? Classe 1 é a mordida normal, e isso vai proporcionar força de alinhamento constante da sua cervical com o plano descendente da postura. Agora, se você for o classe 2 com divisão 1, que isso é chamado pela arcada dentária deitado, é chamado de overbite, né? Overjet, desculpe. E o overjet é quando você tem essa arcada dentária superior mais deitado, como se fosse um jet ski. E só de ser o classe 2, independente se for essa divisão 2 que você está vendo embaixo, que é chamada de overbite, a arcada dentária deitada inferior, como se fosse dente de cobra, tá? Só da arcada dentária superior cobrir muito a arcada dentária inferior, você vai ter uma anteriorização grande de cervical e tronco, como você está vendo na figura 2 aí. Então, aqui é o segundo homenzinho. E se você for classe 3, que é o processo de prognatismo, você vai ter, literalmente, o tronco escapular posteriorizado, o ânus escapular bem posteriorizado e retificações de coluna.
Então, o que acontece? Muitas vezes, a mordida ela é um captor de postura. Então, só de você mexer com exercícios, e se você não tiver manutenção e exercícios domiciliares, você acaba não estabilizando esse sistema. E é impressionante, quando você mobiliza, manipula a ATM, você faz exercício motor para ela, melhora demais o centro gravitacional da postura do paciente. Eu estou falando que melhora instantâneo, tem até vídeo de correção, está até divulgado isso na internet, vocês podem assistir, eu tratando a ATM da paciente, o tanto que ela melhora, só a estática, imediata, bota a mão no chão na hora, tá? Então, aquela história, são várias vias que influenciam para a gente avançar esse sistema dos nossos pacientes, ok? Então, por isso que a gente fala que não tem nada soberano. O soberano é você entender a integralidade do sistema e entender o que está sendo mais órgão-alvo, tá ok? Então, falamos sobre a mordida, sobre a postura, sobre os contatos de dente, sobre a articulação local e avaliar o alinhamento da mordida dos nossos pacientes faz também um grande diferencial na nossa prática. Então, olha só, nesse paciente aqui, se você tiver bocejos laterais também, você vai sempre trabalhar de forma ativa assistido, como se fosse uma pressão extra do MP, para você equilibrar e ganhar alinhamento, nunca exagerar a função da estrutura irregular quando o movimento é de grande amplitude. Você só exagera tecidos nas fáscias, que é a visão da face, da tratamento facial, visceral e craniano. Mas aí é tecido de toque suave, é outro sistema. Você vai trabalhar no processo de sensibilização. Não é com barreiras mecânicas, ok? E aí, entendendo isso, esses desequilíbrios, no caso aqui, ó, o que é comum? Que a arcada dentária superior, ela cubra a arcada dentária inferior. No momento que a arcada dentária superior cobre a inferior, você está tendo uma classificação normal do sistema. Quando a arcada dentária inferior cobre a arcada dentária superior, você tem a famosa mordida cruzada. Então, quando a arcada dentária inferior está cobrindo lateralmente a superior, isso chama-se, você está tendo uma mordida cruzada do lado que a arcada dentária inferior cobre a outra. Então, via de regra, a arcada dentária superior sempre tem que cobrir a arcada dentária inferior. Quando você tem esses desequilíbrios e você tem esses desvios na abertura ou fechamento, vai sensibilizar sistemas que pode sim dar recidiva de obstruções e de bloqueios, de espasticidade, dores na região cervical. Fábio, mas você já começa pela ATM? Não. Eu começo olhando sempre o esqueleto axial, sempre na teoria do proximal, olha o axial, se o axial não resolver com as ferramentas de TMA, MP, CNM e somatização, aí a gente começa a olhar o sistema de mensagem, e eu falo que a ATM não deixa de ser um sistema de comunicação do corpo, como os pés, como as vistas, como o crânio, como a emoção. Então, a gente fala que a gente tem os tecidos axiais de estrutura e o sistema de comunicação. E, pela média, uns 20% dos casos, o sistema de comunicação sempre está ativo. Então, eu começo sempre fazendo a organização clínica pela coluna, para depois eu olhar o desequilíbrio que nós temos sobre as porções de comunicação ou apendiculares, ou seja, periféricas, distais, ok? Então, nessa visão, alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Cicatrizes vão influenciar muito também. E tem um teste que é muito legal, tá? Que é chamado de Heineken Test. Heineken mesmo, que veio da bolachinha da Heineken, esse teste. E o teste de Heineken, o Heineken Test, ele tem duas etapas. Uma, preencher a ausência de dente. A ausência de dente, como você está vendo aqui, está preenchida com algodão. Vai ter um desequilíbrio lingual. A língua vai ficar mais tonificada, mais larga para o lado que tem a ausência. E isso pode sensibilizar desequilíbrios posturais também em estado de repouso de músculos.
Então, isso pode também influenciar naquelas recidivas constantes que você não está tendo estabilidade. Olha o que eu estou falando, recidivas. Não vai entrar com papo de posturologia cético, que, não, tem que arrumar todos os seus dentes que a sua dor some. Arruma os dentes e a dor continua, porque você tem MP, você tem obstrução, você tem bloqueio, você tem espasticidade, você tem um monte de coisa. Então, quando você está trabalhando esse já ao todo e não está tendo resultado, aí vale a pena você olhar o sistema mais minucioso. E o Heineken entra bem para isso. Então, muitas vezes, você faz os testes de mobilidade global, flexão, extensão, rotação cervical principalmente, e aí você faz o Heineken, no caso, preencher a ausência dos dentes, e testa o movimento. Quando ele está bem ativo, melhora na hora, parece mentira. A gente tem aula isso também já gravado. Tudo gravado. Então, em Heineken teste também você pode fazer o clássico Heineken, colocar um pedacinho de papel ou um perboloide, geralmente um meio centímetro, ok? 5 milímetros. E aí você pede para o paciente morder e colocar a língua em cima do processo desse papel ou do hiperboloide, entende? Ou do hiperboloide. E aí você pede para o paciente deglutir um pouco e caminhar. E aí depois você testa as movimentações também. Quando captura, e é bem comum, o captor manducatório está ativo e atrapalhando todo mundo, o paciente que não consegue fletir, ele flete e bota a mão no chão. Atitudes escolióticas melhoram imediato. O negócio é sinistro. O Heineken teste é muito top. Impressiona muito, tá? Cicatrizes também sempre influenciam, sendo um grande obstáculo para todos os nossos tratamentos. E lembrando que esse sistema muscular vai ter tensões, né? Na região do crânio, ATM e cervical. E aí, nós temos que olhar o conjunto desses processos todos, tá? Então, exercícios também, o que acontece muito com a ATM é que você pode ter, isso é muito legal, tá? Que é o que a gente vai começar a falar muito isso no CNM, eu já estou falando muito isso em rede social, que é o que não tem no mercado. O que não tem no mercado? Tem muito profissional do mercado, dos poucos que trabalham bem, tá? Não vamos falar do geral, porque o geral a gente sabe a qualidade que é. Mas tem muito pouco, os profissionais que já atuam bem, que é a minoria, mas vocês já entenderam o que eu quis dizer. O que acontece? É comum eles terem desequilíbrios de tratamento, ou seja, só tratar com facilitação neuromuscular. O que quer dizer isso? Só espasticidade, área reflexa, coluna, remodelação, bloqueio, manipulação, inibição de músculo, fáscias. Então, ele atua muito onde o sistema está facilitado. E não atua onde tem inibição neuromuscular. Na verdade, eu falo até por mim isso, não sabe nem o que é inibição neuromuscular na íntegra. E aí, essa falta desses sinergismos desses sistemas desequilibra demais o nosso tratamento. Então, vale a pena você olhar também se está tendo inibição do sistema, ou é global, ou está meio uma congestão de inibição grande, ou é só específico de simetria, que tipo de contração, concêntrica, excêntrica, isométrica. E aí, você vai avaliar se isso ficar muito crônico, o paciente acaba perdendo, além do sincronismo, que é o controle neuromotor, que é a coordenação, acaba tendo desequilíbrio também de trofismo. E aí você entra no processo de trofismo, aí você entra em outra escala de tratamento. Você não vai fazer mais só intervenção, que é o que o terapeuta manual, osteopata, quiropraxista faz. Ele trava ali, porque você vai ter que fazer reabilitações. E a ATM é uma articulação que muitas vezes ela tem lesões crônicas ocultas grandes, quando ela é órgão-alvo, quando ela não é adaptada à cervical. Então, você vai tratar o sistema e reabilitar. E aí, para isso, nós utilizamos os hiperboloides, que é uma das ferramentas muito legal para a gente poder fazer esse processo de tratamento. Então, como você está vendo aqui, nesse slide, o HB, né, o hiperboloide, ele é um instrumento que pode utilizar para mastigação e também fazer um exercitador e vai produzir estímulos neurais, que é composto de silicone, de uma forma hiperbolóica, por isso que chama hiperboloide, deixa eu abrir aqui. E aí, para você comprar, já estou antecipando, você escreve no Google hiperboloide, você já vai ver o site. Tá? Ou compra no Mercado Livre também, ou pelo site do hiperboloide. Deixa eu abrir aqui.
E aí os hiperboloides, vocês estão vendo aí, eu estou pegando um aqui, ó. Né? Tem médio, tem grande, né? Dependendo do que você quer fazer e do perfil do seu paciente. E aí, o que você faz? Ele tem essa função hiperbólica, né? Que aí você dá para morder. E daqui, trabalhar bocejos laterais, anteriorização, retração, prognata, retrognata, mastigações, entre vários fatores. Nesse kit também, eles vêm com guia de exercício. Propaganda para os caras, hein? Que aí você pode auxiliar o seu paciente, falar, olha, eu quero que você faça esse, eu quero que você faça aquele. Você marca, tem um lugar para você marcar. Quais são os guias que você quer que faça de exercício no seu tratamento? E também vem um estojinho. Que aí, geralmente, o estojinho, você dá o hiperboloide para o seu paciente, né? Tipo, tá aqui o meu boloide, ó. E aí você entrega para ele. E aí, no próximo atendimento, obviamente, ele traz. Geralmente, o hiperboloide não é tão baratinho, viu? Não é caro, mas não é barato. Esse kitzinho todo aqui custou R$200, pra você entender. De 2 saquinhos de boloide, tá? Então, não é caro, mas também não é barato. Então, e nos hiperboloides, dá pra gente trabalhar com várias questões clínicas de tratamento. Compartilhando a tela novamente, mostrando meu slide para você. Então, dá para trabalhar com muitas questões de reestruturar, ativar, trabalhar o controle motor e hipertrofia com o boloide, tá ok? E dá para colocar um fio de aço nele também para você fazer o paciente morder na região, mais fazer mordidas se ele tiver com dificuldade com o alimento, fazer com o boloide também. Então, olha só, nós temos os exercícios que você pode trabalhar nessa natureza e começa sempre com os incisivos, né? E avalia essas hiperatividades, tá ok? Então, você pode colocar também fio de aço, como já mencionamos, e fazer exercício por tempo, né? Não é tanto fazer por repetição. O que é comum o seu paciente falar, nossa, eu gosto dessa paciente minha. Eu fiquei uns 4 dias, mas eu não parei de fazer. Uma dor, um cansaço na face. Dor não, um cansaço. É igual aquele músculo da academia que nunca trabalhou e começou a atuar. É muito comum isso, dá grandes resultados. E aí você pode fazer com mastigação lateral. Você pode fazer com outra mastigação lateral. Tá ok? Paciente que está com aperto dentário constante, você ganhar mobilidade também da ATM, desensibiliza o trigêmeo, ajuda nesse processo mecânico. Você pode fazer oclusão só de mordida dos músculos, da mastigação dos músculos mais dos músculos, dos dentes mais laterais e posteriores também. Pode trabalhar, como eu já mencionei, o prognata e o retrognata, tá ok? E assim, mordidas e várias esferas de tratamento. Então, basicamente, o que nós mais fazemos com o hiperbolóide, que eu gosto de fazer? Coloco no paciente, ele mesmo coloca, e eu já testo a lateralidade. Aí você fala assim, Fábio, mas dá para fazer isso sem. Sim, dá para fazer. Mas quando você coloca esse meio centímetro, 5 milímetros no seu paciente, você inibe a sensibilização do trigêmeo. Não foi falado isso, estou falando agora. Quando você ficar com a arcada dentária semi-mordida, o trigêmeo ele inibe por um reflexo. E então, quando você está com o bolóide, já tem uma inibição desse sistema do trigêmeo, então você vai conseguir ter mais amplitude. Então, você começa fazendo teste ativo, tem paciente que não vai conseguir lateralizar, ou unilateral ou bilateral. Depois você começa a mobilizar com o paciente os bocejos, ou se for uni ou bilateral, e depois ele vai fazendo e você vai ensinando ele a fazer pressão extra para ganhar a remodelação da ATM. Ó.
e assim vai. E depois pode trabalhar com resistência. Ganha de mim. Eu ganho de você e trabalha com as ativações. Também podemos trabalhar com retro e prognata. No caso, eu sou retrognata. Então, ó, fazer retrognatismo é fácil. Difícil é eu elevar meu momento anterior. E assim, respectivamente. Estou só apresentando basicamente, né? E mordidas, né? Morde para cá, morde para lá. E aí começa, obviamente, deitado, para depois fazer sentado, para depois fazer em pé, sempre mudando o nível de atividade. Deitado é mais simples, porque não exige a musculatura postural. Sentado já é intermediário, em pé exige a porção muscular. Então, avaliar os meios das funções da ATM, avaliar o desequilíbrio desses músculos, avaliar os tecidos, os testes ativos, se está adaptado ao alvo, entender na consulta se o desequilíbrio é postural ou não, e atuar também, fazendo esse trabalho de hands-off com os hiperboloides, é super importante. Então, geralmente, a gente dá o boloide ao paciente, dá no estojinho, você mesmo cria o seu estojinho, o uso deles, tanto faz. E aí, ou você tem seu próprio guia, que você pode instruir com umas figuras, ou utiliza o guia deles, tanto faz também. E aí você mostra o que o paciente deve ou não fazer nessas questões do boloide. Esses exercícios, e você trabalhar só na preferência direcional, na resistência, no movimento, melhora demais. Olha só. Essa paciente aqui, que eu vou mostrar, ela não abria a boca. 2 semanas atrás. Olha só, agora está abrindo tranquilamente. Isso aqui ela saiu no primeiro atendimento que ela não abria a boca. Tem um vídeo, tá no Instagram. E aqui foi o que ela chegou hoje. Olha o tanto, você nem vê a arcada dentária inferior, olha o tanto que ela abriu. Ó. Aqui eu mostro já mesmo, você nem abre figura. Então, olha só que interessante. A paciente não já chegou, não abrindo nem 2 dedos, 1 dedo. Saiu já a abertura de 3 dedos e chegou com a abertura de 4 dedos, cara. E já tá comendo hambúrguer, você pensar. Isso com um atendimento. O meu retorno hoje só que ela teve esse azar, ter essa infecção e realmente tem um edema local. E ela já marcou dia 28, tá indo para Campinas para remover a placa e fazer a higienização. Porque já deu uma infecção também no processo, como ela já passou 3 meses do processo de cirurgia, do sistema de correção, né? Desses tratamentos da ortognática, né? Aqui é o vídeo, ó. Tá no Instagram, eu falando do que eu tratei com ela, que eu utilizei esses guias e os resultados que nós tivemos. Esse vídeo está no Instagram, tá no YouTube, acho também, tá? E funciona extremamente bem. Ela não tem mais dor de cabeça. A cervical tá lisinha, ela tinha muitas dores também. Ela só que até hoje, ela falou que melhorou também, ela estava com muita parestesia em todo o lábio, porção da língua e principalmente o mento inteiro. Agora só tá essa regiãozinha. E eu acredito que a sensibilização dessa infecção, que está estimulando o nervo mentoniano, né, que é o nervo da rama, o nervo rama que vem do trigêmeo, do Gasser, como já mencionei e mostrei. Aí falei para ela, olha, dá para a gente tratar tudo isso com você, e só que é o seguinte, eu tenho que tratar essa infecção primeiro, isso aí não faz sentido a gente ficar querendo mexer com você com infecção ainda mais bucal, né? Ela concordou, e olha que ela me falou quando eu consultei ela, que ela fez várias terapias domiciliares, nada contra, mas era R$30 a sessão. Ela falou para mim, ela falou assim, mas a filha só colocava choquinho e mandava eu abrir a boca. E aí ela falou assim, nossa, mas aí não vai funcionar nunca. Eu falei, mas também era só R$30. Eu falei, mas poxa, não é questão nem só do seu 30, é questão de ter seu tempo. E o tempo vale mais que R$30, entende?
Então, é meio caótico isso aí. Essa paciente é de Andradina, cidade vizinha aqui. E ela tá super felizona, só que deu essa questão aí, ela tem que trabalhar essa infecção aí, né? Que diz que já é uma recidível, só que agora ela vai remover a placa, porque depois de 3 meses ela falou que já tá consolidada o procedimento cirúrgico que ela fez. E eu tenho certeza que ela vai remover essa placa, vai dar uns 15 dias, ela vai estar lá para me tratar já com ela. Deixei bem aberto com ela. Então, essas visões, que é o que eu quero, que a gente tem que ter essa visão global do nosso sistema. Não dá para ficar medializando os sistemas, né? Aqui tem um vídeo, uma avaliação que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Agora é compartilhar aqui do Guia Chrome. Vocês vão ver já a tela. Perfeito. E é uma aula, na verdade, da imersão. E eu explicando aí como que faz uma avaliação rápida da ATM. Então, eu vou deixar aí para vocês assistirem, ok? E aí eu vou parando e explicando. Primeiro passo, avaliação de ATM. O paciente já está deitado, você vai testar assim, vai colocar os dedos sobre o meato acústico externo, né, o conduto do ouvido, conduto auditivo, anteriorizados, gema dos dedos anterior, suave, tá? E aí vou pedir para o paciente abrir a boca. Fecha. Ó, tem desvio lateral, perceberam? Então eu já estou avaliando também a simetria aqui, e se o paciente tem desvio lateral. Então isso também é desequilíbrio. O desvio lateral pode ser por desequilíbrio, tudo que a gente já falou da articulação, rigidez, obstrução, aderência, hipofunção muscular. Como eu vou descobrir? Com os testes clínicos. E aí eu descubro, faço uma hipótese diagnóstica de um sistema, colho essa referência, continuo tratando. Se melhorou, se não melhorou, não é. Outra hipótese diagnóstica, continuo tratando. E assim vou vendo para melhorar a função. Ok? Sabe quando aquele cara fala assim, ó, eu regulei o seu carro, anda com ele. Aí você anda, ficou bom ainda não. Aí o cara, vai isso aqui, deixa eu dar uma reguladinha. Regula. Anda um pouco. Achei que ficou até pior. Meu Deus do céu, volta aqui. Regulei. Pô, agora ficou bom, hein? Não mexe nada, deixa assim. É isso que a gente faz. Colher referência e dar sequência de tratamento. Então, olha só. Mão aqui. Abre a boca, fecha. Abre, fecha. Pega aqui, ó. Sente, Amanda? Uhum. Muito pouquinho. TTM não é assim, não. Vai. Um teste muito bacana para você avaliar já a ATM local. Você coloca o indicador no conduto auditivo e pede para o paciente abrir a boca. Se você quiser fazer em casa também. E aí, abrindo a boca, você vai sentir o côndilo da ATM passar sobre a fossa do meato acústico externo, conduto do ouvido. Aonde dá maior pressão, você já vai antenar que você tem desequilíbrio. Aí você vai fazer esse teste de abertura deitado e em pé. Se deitado está igual em pé, você sabe que o sistema está postural, está influenciando ou não. Se dá só em pé, o sistema postural está influenciando. Se dá só deitado, é ATM local, como eu já mencionei. Seguimos. Vai raspar pesado. Você tem que até tirar um pouco o dedo, porque dói. Tem umas técnicas que você está posterior e você fica anteriorizando aqui, ó, mas judia muito, hein? Você está em cima do esclerótomo, entende? Então dá para trabalhar à distância e depois fazer uma técnica direta. Então estou aqui, ó, abriu, fechou, ó, desvio lateral esquerdo. Abriu, fechou, começou a crepitar, ó. Muito bom. 3 dedos é normal, o paciente vem, pega 3 dedos para mim, seu, Amanda, coloca na boquinha. Foi tranquilo? Uhum. Perfeito, abertura do bocal normal. Posso pedir para ele abrir a boca agora, fazendo rotação à direita, não precisa ser final. Abre, fecha. Ó, pegou mais à direita. Normal. Então isso quer dizer que o côndilo anteriorizou, que eu quero isso mesmo. Ele relaxou, então ele anterioriza mais. Aqui, abre, fecha. Aqui já não abriu tanto. Percebeu, mano? Continua à direita. Nossa, Fábio, então isso quer dizer o quê? Só que aqui é mínimo, mas paciente com disfunção vai ser maior. Se está posterior e não anterioriza, então aqui, ó, com o dedo no conduto auditivo. Abriu, ó. Percebeu? Sente pegar? Só que ele só estou rodando, né? Não estou transadando, né? Ele faz rotação. Mas deu para entender porque sente no dedo? Olha o conduto do ouvido. Pegou.
Muito bom. Agora, o que a gente vai fazer? Já fiz um teste associado, 3 dedos de rotação. Esse mesmo movimento, eu vou fazer o oposto que a gente testou. Sentado. Pode sentar aqui mesmo, mano, na minha cadeira. Aqui, ó. De boinha? Aí eu me posiciono de frente ao paciente, então eu vou deixar você meio de lado. Desculpa aí, vira pra cá. Aí. Posição de frente ao paciente, certo? 4 apoios, né? Posiciona na frente, no seu normal, e abre a boca. Fecha. Abre. Fecha. Ó, já não tô pegando mais nada. Então você vê que legal? Sentado, alinhou. Deitado, deu desequilíbrio. Deitado é o que mesmo? Na TM. Lógico que isso aqui é mínimo. Em pé. Testa. Abre. O desvio continua. Vai. Abre. E não pega igual o outro. Então você vê que é mais uma ATM verdadeira. Então vale a pena a gente entrar no tratamento de ATM. Tá ok? Tranquilo? Tranquilo aí? Dúvidas? Lovato, Jader, Luiz Cláudio. Ficou claro? Então, uma explicação rápida sobre se a gente tem desequilíbrios da relação que está influenciando com a ATM, tá? Então, e aí nós temos várias técnicas de inibição, de pterigóido, técnica de tração. Então, eu vou passar uma técnica aqui de inibição do pterigóide medial, que ela influencia muito também no nosso eita danado, no nosso trabalho. Técnica de pterigóide lateral com contato interno, tá ok? Tem duas formas de fazer. Você pode colocar uma cunha e deixar o paciente em flexão constante, mas desde que fique relaxado. Você pode fazer com a mão, só que você vai cansar. Então você vai pedir o paciente fletir, vai colocar a sua coxa, tá ok? E deixar ele fletido constante. Tá vendo que a maca tá alta pra mim, né? Tá? O ideal é fletir reto. O que você vai fazer? Você vai fazer um contato pterigóide lateral, pedir para o paciente ficar com a boca relaxada, fazer um contato pterigóide lateral e vai vir lateralmente, internamente também fazendo uma pinça. E aí, você pode fazer o processo de inibição. Eu vou fazer do outro lado. Fiz a liberação e espero os sinais de liberação. Fábio, o que eu posso fazer mais? Eu posso depois vir lateralizando e fazendo rotação lateral do paciente. Tá ok? Aqui no caso eu fiz uma pinça com indicador. Vou fazer outro lado, vou tirar a cabeça. Coloquei a coxa. O ideal era aqui, ó. Certo? Então vou inverter a pinça. Fiz aqui. E aí eu pinçaria aqui e aqui, ó. Entende? Então faço uma pinça lateral. Deixa eu colocar outra luva. Não, pode pôr. Não. É porque vai fazer a técnica bonitinha. Tá bom? Fica tranquilo. Ah, tá. Achei que era porque eu E geralmente, a mão quando está na luva também, sempre fica assim, ó. Ela fletida. Para não ficar relando, contaminando, anti-higiênico, tá? Então sempre fica com a mão fletidazinha, conversando tudo que você vai tratar. Entende? Evita, né? Então você ficando assim, você tá ou com as mãos juntas, se for duas luvas, para você não ter nenhuma forma de esbarrar, porque tem as pessoas que podem se importar. Então aqui fica certinho. Coloquei. Vou pedir o paciente fazer, ó, a semi-abertura da boca, relaxamento. Já encontrei a fossa que encontra o pterigóide. Faço uma pressão lateral. Vou vir com o indicador na parte intrabucal para encontrar o outro dedo. Eles se encontram. Entendeu? Nesse momento de se encontrar, posso fazer outra pinça. E aí eu posso fazer
movimento, como eu falei, a maca está alta, lateraliza, lateraliza e roda. E mantenho a inibição. Então, ó, nesse trabalho eu posso fazer deslizamento interno. Aí eu estou fazendo já um processo de melhora de vascularização interna. Nesse trabalho eu posso fazer um deslizamento externo. Eu já estou fazendo um trabalho também de vascularização externa. Posso deslizar. Tudo bem isso? Ou posso só manter pressão. Funciona muito, ok? Voltou? Então vamos lá. Fiz o trabalho técnico de pterigóide. Dificuldade nisso? De boa, né? Agora, posso fazer técnica de masseter em 2 etapas, interna e externa. Tá ok? Então, como que eu vou trabalhar o masseter? Lembrando que ele está aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir palpando o masseter externo, achei a espasticidade, vir com o polegar, palpar ele de forma interna, fazer uma pinça, e nesse momento dessa pinça, o que eu posso fazer? Rotação, roda, paciente roda, e lateraliza. E mantém o estado de relaxamento. Então, como que eu estou pinçando? Em 3 etapas. Eu estou pinçando externo, estou pinçando com o polegar interno e fazendo uma pinça externa também. Então, tem 3 pontos de pressão sobre o mesmo músculo. Então, você pega uma área mais abrangente. Posso fazer técnica de inibição com esse músculo. Ele é bem sensível, então é bem importante que você faça contato sempre de gema de dedos, nunca em garras, tá ok? Outra coisa que é muito legal também fazer com a liberação do masseter interno, eu posso inverter a pega, fazer uma pinça e trabalhar bocejos laterais com o paciente. Ó, minha coxa está meio segurando o crânio dela, tá vendo? Então eu estou estabilizando a calvária, ó, a lateral da coxa. E aí, ó, lateraliza. Eu ajudo um pouquinho. Volta, lateraliza. Quando ela lateraliza, relaxa-se mais o músculo. Eu consigo ter mais eficiência de inibição. Volta. Lateralizou, eu ajudo a lateralidade suave, não é para dar tensão articular nenhuma. E mantenho a inibição do sistema. Geralmente, no máximo, 3 minutos tem que inibir esse sistema. Tá ok? Eu vou apresentar. Dúvidas aí? Então aí vocês viram agora 3 técnicas, né? Dos músculos, pterigóide lateral, masseter e pterigóide medial. Tem outras várias formas de trabalhar, mas é aquela história. Sempre quando você for mexer e atuar qualquer crise de DTM, se você viu que a ATM é ativa e você tem que atuar, tratar nela, vale a pena você começar a inibir, de sensibilizar as regiões dos músculos que envolvem a cervical alta e a ATM, ok? Então, aqui, deixa eu ver outra questão também que nós podemos trabalhar. Músculos flexores da cervical, músculos flexores cervical cruzada, músculos flexores cervical, sincronização dos temporais. Então, vamos trabalhar aqui uma técnica, inibição de ECOM, né? É tudo algo simples. Um exemplo, que a gente pode fazer muito também, vamos, por exemplo, você percebeu que tem uma alteração de sincronismo, a musculatura pterigóide não tem ativação neuromuscular. Então, você pode fazer uma técnica de energia neuromuscular associada ao controle neuromotor, se o paciente está fazendo retroprognata, se a ATM está anteriorizando ou posteriorizando. Então, isso funciona muitíssimo também. Então, vamos lá. Primeiro passo, energia muscular. Se eu quero testar a mobilidade ATM, vamos, por exemplo, eu quero que o meu paciente ganhe movimento de elevação da mandíbula anterior, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu estabilizo o paciente, coloco o polegar sobre a porção anterior do mento,
Tudo bem isso? O que eu vou pedir para ele fazer? Ganha de mim. 1, voltou. Ganha de mim. 2. Ele ganhando de mim, o que ele está fazendo? Eu estou fazendo uma resistência, o mento está sendo empurrado, né? Deixa eu pegar aqui bonitinho. Ó. Então, para retrognato isso é bom, tá bom? Ó, ele está empurrando, concorda? Posso colocar 2 dedos também, ó. Posso segurar aqui, ó. Ganha. Volta. Ganha. O que ele está fazendo? Contração concêntrica dos músculos que anteriorizam e faz o processo de elevação anterior da mandíbula. Ponto. Se eu pedir para ele, ganha na concêntrica, presta atenção nisso. Ganha de mim. Ganha, 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 ganha. Fica. 1, 2, 3. Ela fez isométrica, tudo bem? Então eu estimulei a contração concêntrica, eu estimulei a contração isométrica, eu nunca ensinei isso ainda. Ainda não ensinei. Meus módulos disso vai estar com uns 2, 3 meses do nossa formação. Anterioriza, concêntrico, mantenho 3 segundos, excêntrico, e aí depois que vem a grande sacada do controle neuromotor, mas não pode ter dor. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar não quer dizer que ela vai relaxar. É que ela vai fazer uma contração excêntrica. Entende igual uma francesa? Dá o braço aí. Tô aqui. Eu tô ganhando dela. Eu tô concêntrico, não tô? E ela ganhando de mim. Eu tô excêntrico, não tô? Então, quando eu ganho, quando deixa eu ganhar, quando o terapeuta está ganhando do nosso paciente, você faz a remodelação da fusão musculotendínea. Sem conversa nenhuma. Você inibe espasticidade significativa de toda a extremidade do corpo, tudo. Então funciona muitíssimo bem isso aí. Tá? Então, ó, captei. Ok, para ATM. Ela ganhou em 2 segundos, ganha de mim. Anteriorizou, ATM. Resistir. Ganha, ganha, ganha. Isso, ó, tô vendo se ela falhou. Mantém 3 segundos, até 5 segundos. Agora que vem a questão, deixa eu ganhar. Ela vai fazer a contração excêntrica, controlando uma contração menor gradual. Deixa eu ganhar, não está deixando, ó. Não deixa, deixa eu ganhar, não deixa, ó. Não tem controle. Ela não consegue fazer contração excêntrica. Isso dá um ganho estourado em tudo. Acreditem nisso. Mentira, verdade? Verdade. Eu estou falando de coisa brutal. Eu estou falando braço que não sobe, sobe. Então, quando eu falo assim, o negócio é chocante, porque eu sou muito imediatista. Ganha de mim. Ganha, 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 ganha. Segura. 1, 2, 3. Concêntrico, isométrico, fiz 2 fases. E agora excêntrico. Deixa eu ganhar. Não adianta eu empurrar, machucar ela. Deixa eu ganhar. Ó, tá aprendendo. Deixa eu ganhar. Corticalmente falando, você está reaprendendo o córtex a trabalhar, sabia? Que fica inativo. Mapeado em ressonância magnética. Ganha de mim. Ganha, 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 ganha. Segurou. 1, 2, 3. Deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar. Olha como já melhorou. Vou melhorar aqui, tá? Ganha de mim. Ganha. E a força que dá, você percebe? A força do músculo, até na contração concêntrica, fica outra, mano. Ganha demais, ativa muito essa remodelação. Tá ok? Vocês podem começar a fazer e depois testar arco e mobilidade. Tá bom? Então, deixa eu ganhar é uma forma figurativa de um comando de você fazer trabalhos excêntricos, tá bom? Deixa eu ganhar, os caras até te sarram. É deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Não tô deixando, não tá deixando não, tá travado. E isso você faz um controle de ativação muito bom, tá bom? Dúvidas? Luiz, João Carlos, Jader, quem quer falar alguma coisa? Então, geralmente, é olhar o sincronismo dessa musculatura, reeducar ela, e por incrível que pareça, essa paciente minha, eu nem cheguei a fazer isso. A minha ideia, por ela estar fazendo só exercício com os boloides, que eu mencionei, já deu um resultado muito grande, que eu ensinei ela foi só fazer a pressão extra na mobilidade, então ela trabalhou só a primeira etapa da reabilitação. Ganho de mobilidade, mas já acordou o sistema dela.
Obviamente, se eu entrar nesse sistema, eu ia ganhar muito mais, mas na segunda etapa. Mas como ela sensibilizou muito, ela também já tem uma paralisia facial, o que eu fiz? Eu trabalhei com menor intensidade. E aí, na minha proposta, no primeiro planejamento, como eu já ganhei bastante, no primeiro dia só com mobilidade, eu vou entrar com tudo nela, depois eu deixar com muita dor. Então, eu vou fazer isso no retorno, só que o retorno teve essa questão dessa infecção que apresentou, né? Que ela já teve uma recidiva disso, na verdade. Então, isso ficou para depois da cirurgia, quando ela remover a placa dela de ATM, da correção. Luiz Cláudio colocou aqui para mim, para a lateral faz o mesmo jeito, da excêntrica e da concêntrica isométrica, mesma forma. Vou mostrar aqui. Deixa eu encontrar o arquivo. Aqui eu fiz a ATM anteroposterior, pterigoide, inferior, tecmusculoenergia com ATM inferior, com ATM anterior, bocejo lateral. Que eu falo, eu acho que o pessoal já até falou para vocês que a imersão DTM, cara, vale a pena vocês fazerem ela certinha, aqui eu tô só passando de uma forma rápida, né? Mas já vai ajudar muito. Mas vale a pena ter esse conteúdo com vocês. É muita coisa mesmo, é bastante coisa. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai fazer bocejo lateral. Posso fazer músculo energia e depois fazer CNN, controlando o motor também. Vou fazer uma pinça lateral. Ó. Então eu estou sobre o mento, fiz uma pinça lateral. Uma vez falando, isso aqui não vai entrar no curso lá de um ano. Não vai entrar. Só vai ter isso aqui quem tiver o DTM por fora, porque é outro contexto. Tá? Ó, então pinça aqui e pinça aqui. Mas é lateral. E aí aqui, ó, nessa pinça lateral, que eu estou sobre o mento, suave, né, distribuindo a pressão. Agora eu vou pedir para ela, faz um bocejo lateral direito. Abre a boca um pouquinho e joga, direita, para lá. Olha, ó, não vai nada, ó. Joga para esquerda. Esquerdo vai bastante. Consegue ver, Jada? Ela é muito melhor modelo que a Amanda, mas 500 vezes que está escondida. A Amanda mexe bem. Ó, joga para cá. Olha o tanto que foi. Joga pra lá. Nada. Ela não tem bocejo lateral direito. Então vai dar bom pra técnica. Pode passar o livro, ama? Ó. Segurou. Coitada da Amanda. Ó, relaxou. E quando a gente fizer o exercício com o boloidezinho, com o papelzinho, vai ficar melhor pra ginástica. Mas aqui eu tô fazendo controle manual. Tá bom? Estabilizei. Abre só um pouquinho a boca pra não raspar dente. Daqui para lá, do meio para a direita, vai. 1, voltou. Ajudo ela. 2, voltou. Ajudo. 3, voltou. Ajuda. 4, ó, tá ganhando. Se tô ganhando, é aderência? Não, é obstrução. Ó, tô ganhando. Só que eu tô ganhando obstrução nível 1? Não, sozinho não vai. Nível 2, ajuda o paciente, ajuda o terapeuta. Nível 3, boto carga. Como é o nível 3? Seguro ela. Ganha, 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 seguro. 1, 2, 3. Agora eu ganho dela. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Ganha. 1, 2, 3. Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Você vai ver o tanto que ela vai ganhar. Vamos. 1, ó como tá, mudou? 2, sente a força? 3, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Vem. 1, olha. 2. Para quem não estava nem fazendo, está fazendo resistido. E essa resistência é outro termo que a gente utiliza, que é chamado de resistência facilitatória. Quanto mais eu resisto, mais fácil fica e mais ativa. Entendeu? Ó, lateralizo, ganha de mim. 1, 2, 3, voltou. Vai. 1, olha, para quem não fazia nada, 2, 3. Só concêntrica ainda, hein? Agora eu vou fazer a isométrica e a excêntrica, certo? Ganha de mim, ganha, ganha, fica. 1, 2, 3. Concêntrica, isométrica, fica lá, fica lá, fica lá. Lá, 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 vai mais, vai, 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 vai. Ficou? Agora deixa eu ganhar, deixa eu ganhar. Ganha de mim, ganha, ganha, ganha. Concêntrico, isométrico, deixa eu ganhar, deixa eu ganhar.
vai. Olha só que beleza. Vamos testar agora. Abre a boca. Lateraliza. Quanto tempo é isso? 1 minuto? 2 minutos? Top, né? Viu que legal? E essa paciente que eu mostrei os resultados, eu nem fiz isso. Eu só trabalhei a mobilização, ela ajudando. Então a gente começa a classificar, como eu falei muitíssimo bem aí no vídeo. Ah, Fábio, eu estou primeiro com um desequilíbrio grande, tá ganhando, é obstrução. Ela faz sozinho, nível 1, nível 2 eu faço, nível 3 resistido. Ah, mas agora eu estou vendo que está ganhando. Não, está aderido. Então eu vou ter que trabalhar isso, eu já entendo que o prognóstico é mais lento. Aí depois eu fui lá e testei ela sozinha. Quando eu testei ela sozinha, ela fez o movimento. Se ela não fez, aí eu tenho que saber se é falta de massa ou de ativação. Se é coordenação, que é controle no motor, ou se é hipertrofia. E aí que vem aquela história, orientações, mastigar dos dois lados, fazer exercício com o bolóide, ativar essa musculatura, fortalecer esses músculos também, quando é questões crônicas. No caso dessa aluna, era só obstrução com ativação. Então, você vê o tanto que ela já ganhou rapidamente a gente fazendo o trabalho aí dos bocejos laterais. Então, é quando a gente associa e tem esses trabalhos todos integrados, a gente consegue ter um resultado muito legal. Então, olha só que interessante esse tratamento que eu fiz com o paciente, avaliando o alinhamento da cervical e interligando várias técnicas dessa formação. Então, olha só. Está carregando. Vendo aí o atendimento. Eu vou chegar para o meu paciente, lateral a ele. Eu sou destro, eu gosto da mão direita. O que eu vou fazer? Lembra que o occipital, a flecha, o occipital é 2 dedos? Então eu vou pegar 2 dedos do meu paciente, tá bom? Ai, Fábio, o paciente tem uma mão de pá, ou ele não tem mão. Pelo amor de Deus, seja inteligente, não me faça pergunta idiota. Né? Porque essas coisas acontecem. É uma variação, né? Ele tem uma deformidade da mão, vou usar a mão dele. Ai, meu Deus, tenha um bom senso, 2 dedos, tá bom? Então, se é uma criancinha, os dedinhos é menorzinho, né? E aí o que acontece? 2 dedos do meu paciente. Já ficou a referência dessa linha. Você entende que ficou a referência da linha? O prumo, vocês podem comprar em material de construção. Cara, é daqui para menos. Eu não encontrei uns mais leves na época, tá? Então, porque senão vocês vão encontrar tudo muito pesado de pedreiro. Então é pesado para o ombro, você ficar segurando isso. E aí você vai vir, ó, tocando no occipital dele. Obviamente que esse carinha é bem pequeno, né? Mas vamos, por exemplo, se eu estou tocando no occipital, 2 dedos no occipital dele, ó, certo? Bateu a linha, eu estou invadindo, né? Mas vocês entenderam. Pegou na linha escapular? Pegou. Pegou na linha glútea? Pegou. Então aqui eu tenho 2 dedos, de 3 a 4 dedos, na linha de 3 a 4 dedos. Então eu estou num alinhamento normal. Tranquilo isso? Então vocês anotando isso, vocês vão pegar e vai anotar 2, 4, vamos por exemplo que está com o tronco anteriorizado. Prumo muito leve, ele balança muito. Prumo muito pesado, pesa o braço. Ele anteriorizou muito. Aí você vai falar, tá 6 dedos de occipital. Vocês vão ver isso mesmo. Tá 10 dedos de cervical. Tá com o ângulo escapular 4 dedos, entendeu? Lombar tá 8 dedos. Você está entendendo? Ou ao contrário. O ângulo escapular, ó. Entende? Cervical tá, você vai tocar. Aí você não vai nem usar a referência, mas você vai falar assim, ó. Tá tudo pegando aqui, ó. Queimou a linha posterior. Entendeu? E aí você vai anotar o tanto que queima a linha ou não. Vem alguém aqui fazendo favor.
Então, de forma muito objetiva, você vai saber se o cara está na estática do plano sagital. E depois a gente avalia esse plano de rotação, mas para a ATM a gente vai olhar só o plano sagital. Tá ok? Não vamos olhar outros planos que a gente faz com o tratamento completo, né? Então aqui, ó, 2 dedos da Amanda, já golpeei ali, faço a direção do prumo, ela olha para o horizonte e eu paro. Tá vendo o tanto que ela é anteriorizada? Então, ó, já não tem 2 dedos aqui? Com mais 3, ó, 4 queima. Mais 3, quanto dedo dá? 5 dedos, anotem para mim. 5 dedos de cervical, de occipital. Cervical tem quanto mais ou menos? 4, que é o tolerável, 6 dedos. Ó, o escapular, eu falei que ia ter 1 dedo? Ó, meio da escápula, 3 dedos. E lombar, ó, 4 dedos. Lombar tá normal. Ficou nítido, tanto que ela tá anteriorizada? É que a minha camiseta é preta e o prumo é preto, então eu sei que complica. Mas já está muito anteriorizado. O que isso quer dizer? Que esses tecidos todos da Amanda tá em retração. Tá ok? E ela estando em retração aqui, eu vou ter um estiramento aqui. Aqui fica em tensão constante, nós chamamos de forças contrárias anormais. Então o corpo dela cansa muito isso aqui precocemente, porque ela fica constantemente com o tronco anteriorizado. Eu também tenho bastante anteriorização de tronco. Quem é retrognato anterioriza tronco. A gente pode fazer exercício com ela, eu vou aproveitar já fazer um caso clínico, e ver se isso muda. Vocês anotaram aí? Então vamos lá. Vamos dar uns estímulos de mento. Deita de barriguinha para cima. Vira o tablet para mim lá. Primeiro passo. Tratamento de entender se o sistema ATM está influenciando. Vou avaliar. Faço os testes de mobilidade. Em pé, deitado, sentado. Eu vou mexer com tudo, tá bom? Protocolo de tratamento, já aproveitando. Será que a cervical está sensibilizada? Como eu sei se a cervical está sensibilizada? Esclerótomo. Então vamos ser objetivos. Dói queimar? Não. Dói queimar? Não. Se eu faço isso, eu faço. Dói queimar? Opa! C4 já começou. C3, dói queimar? C0 occipital, ó, dói? Ó, cervical alta gritou. Cervical alta influencia na TM? Então agora diagnóstico diferencial só por palpação. Fala, mas você fala tão simples, faz assim, querido. Fica inventando. Para. Você acaba não fazendo nada. Fica no mundo do nada. Como é que chama o filme do mundo do nada, que é o R, que tem um cachorro que é leão? Nárnia. Dói apertando aqui, ó. Ó, que ela falou, Nossa Senhora, eu preciso ficar fazendo 1000 testes para saber que o occipital dela está tudo posteriorizado, está tudo travado. Posso fazer técnica de inibição do occipital, sentar e fazer inibições. Posso fazer técnica de plataforma. Você tem dúvida na hora que eu liberar esse occipital, ele posterioriza? Se der liberação, eu posso fazer técnica de manipulação. Posso testar se o occipital anterioriza, ele está bem posterior, muita pressão na mão. Não vou dar aula de occipital agora. Vou fazer uma técnica global de occipital. Como eu manipulo cervical alta? Rotação final. Contato pisiforme, posterior occipital. Rotação final, lato flexão, trush. Em rotação. TEC. Uma só. Em velocidade, nada de massa. Ah, mas é bonito. Quando você tratar bodybuilder, é bonito. Quando você tratar vozinho, você vai ver o bonito. Depende do nicho que você trabalha. Entende? Vai menos que é mais. Vai mais específico que é mais. Só que específico exige dedicação. A galera que não se dedica, que é global, não vai avaliar a dedicação. Tá bom? Rotação. Inspira. Trush. Foi 2 héteros. Foi um atra junto. Sem problema. Teste novamente. Dói? Não. Dói? Fala a verdade. Dói? Não. Tô apertando mais forte?
Para não falar que eu estou apertando mais fraco? Entendeu? Porque a objeção já tem que mostrar, né? Então você já viu que desensibilizou. O occipital influencia. Quem fica no occipital posterior? Toda a região os suboccipitais. Posso testar fazer uma técnica de, ó a técnica de plataforma dela. É normal a plataforma cair rápido assim? Não é, né? Fica suspenso, não é? Por que está rápido? Porque ele inibiu. Muito bom. Já soltei a cervical alta, que eu falei várias vezes. Será que eu tenho temporal em bloqueio? Pálpebra temporal. Dói? O temporal. Pálpebra. Não. Posso fazer de sincronização de temporal? Posso. Vou fazer teste de ATM, ver se é sensibilizado. Dói? Abre. Fecha. Não. Tem um desvio lateral de novo. Vou só trabalhar de sensibilização mecânica do captor manducatório. Tudo que a gente está vendo. Empurra contra. Vem. Soltou. Ganha. Soltou. Ela não é retognata? Ganha. Soltou. Ganha. Estou estimulando ela a anteriorizar aumento. Vai. Fica. 1, 2, 3, eu ganho. Contração concêntrica, né? Ganha de mim. Concêntrica. Ficou. Isométrica, eu ganho. Excêntrica, deixa eu ganhar. Ganha de mim. Deixa eu ganhar. Ganha de mim. Deixa eu ganhar. Vou trabalhar já teste de lateralidade. Faz você direito. Beleza? Esquerdo. Direita é mais difícil. Lateraliza a direita. Vai. Ficou. 1, 2, 3. Deixa eu ganhar. Ganha de mim. Ganha. Ó, manipulou. Fica. 1, 2, 3. Dá bom. Fica em pé. Eu dei um livro para ela. É óbvio que ela vai ter que vir com o tronco para trás. Para, mano. Vocês vão fazer isso na clínica dos 6, velho. Não estou fazendo show. Estou te ensinando a trabalhar. Tem uma distância gigante disso. Eu estou ensinando vocês a fazer isso na clínica de vocês. Os pacientes, os alunos nossos falam assim, né, Jada? Cara, você não sabe os resultados que eu estou tendo. Eu falo, eu sei. Se você estiver fazendo, eu que sei. Eu tenho todo dia resultado fazendo isso. Verdade ou mentira, Jada? Mas é legal o cara compartilhar. E isso eu sei o resultado que você vai ter, cara. Porque se eu faço e eu tenho, cara, se você fizer, você vai ter também. A questão é se você quer fazer. Aí você tem que olhar para o espelho. Está mais preocupado comigo ou com você? Entende? Essa é a sacada. Olha para frente. Mudou? Mudou quantos dedos? 4 dedos? Uau! Nossa, Fábio, fala sério. Ela estava 4 dedos para frente. Volta. Ai, meu Deus, cervical, ela estava 6 dedos. Volta. Olha aqui. Quanto tempo? Posso fazer também. Quer trabalhar agora essa obstrução? Vamos fazer um pouquinho de MP, de retração. Todo mundo já sabe fazer retração. Senta aqui. Lateral. Não é o curso disso. Indico você estudar movimento preferencial. Na hora certa, estuda lá. Tem online, tudo gravadinho. Matheus está fazendo. Pergunta o nível. No time de vocês, estudem. Ou faz onde estuda. Vai no Mackenzie, PNF, seja feliz. 4 conto o módulo. Tá? 3, 4 conto. Depende de qual deles. Ó. Encaixou. Empina a nuca. Encaixa o queixo. 1. Encaixa o queixo. Empina a nuca. 2. Encaixa o queixo. Empina a nuca. 3. Encaixa o queixo. Empina a nuca. 4. Vamos remodelar. Abrir os espaços. 5. Pode seguir, Titi. 6. 7, vai, segura 2 segundos. 1, 2, volta. Dá para ir mais. 1, 2, volta. Você acha que vai acontecer o que com o ângulo escapular dela? Que vai acontecer o que com essa anteriorização? Só de eu manipular, imobilizar e ativar a ATM, o tronco já anteposterizou tudo. Vocês podem bater foto de ângulo escapular. Vocês podem ter simetrógrafo. Vocês podem ter aplicativo que tem o simetrógrafo digital. Tem vários aplicativos. Tá bom? Escreve lá simetrógrafo e baixa. É um aplicativo todo quadriculado já. Deu bom. Fica para mim em pé.
Posso vir nos 2 dedos novamente. Você faz isso, paciente? Faço nada. Eu trato, eu não fico mais mostrando, não. Eu trato dor e tchau. Antigamente eu fotografava, eu tinha um simetrógrafo. Eu doei meu simetrógrafo para a faculdade. Foi a pior doação que eu fiz na vida. Eu tive que fazer tanta guia e preencher tanto documento para doar que eu falei, vocês estão de brincadeira comigo, mano? Não, mas é assim. Você não quer ajudar? Foi antes que eu tivesse dado para qualquer outra pessoa. Você lembra disso, Jada? Você está de brincadeira comigo, mano? Não, tem assim. Esse negócio não pode aparecer aqui do nada assim, não. Olha para frente. Ó. Deixa eu travar aqui um pouquinho. Ó que beleza. E aí, o que você fala disso? Quantos anos você está tratando a sua postura? Manda eles bater foto. Não é só isso. É especificidade. Então entenda que eu mexi no captor da postura, eu remodelei o occipitomastoide, eu remodelei os tecidos conjuntivos, eu trabalhei o captor de mordida com controle de contração concêntrica, centro isométrica, eu fiz um restauro neurosensorial nela rápido. O que eu preciso fazer agora? Saber quem está mandando em quem. Como eu vou saber? Fazendo teste de especificidade de cada um. Amanda, tem que fazer retração. Amanda, pode trabalhar um pouquinho. Não dá para fazer autotratamento de mente? Lógico que dá. Ganha com a mão, volta, ganha, volta, ganha, volta. Trabalha a retração. E vamos ver como está o seu padrão postural. Equilibrou, Amanda? Equilibrou. Amanda não tem aderência. Está tudo muito mais simples. Mas dá resultado, cara. Amanda, você vai fazer isso para mim? Você entendeu como alinhou? Se você fizer o ginástica em casa, você vai voltar bem. Eu tenho absoluta certeza que seus tecidos que estão todos tensionados vão melhorar muitíssimo bem. Tudo bem, Amanda? Tudo bem. Você faz isso para mim em 15 dias e volta aqui que eu quero conferir se você está nas flechas corretas da minha avaliação com o prumo, ou na minha fotografia, ou no meu simetrógrafo, né? Por que eu despachei o simetrógrafo? Porque é traia, hoje tem os aplicativos com todo quadriculadinho, compra um pedestalzinho, um tripézinho, né? Mensura sempre a altura e a distância, sempre o mesmo zoom e bate foto. Você não vai ter problema de estar perto, estar longe. Ou se você não quer ser tão específico, só de você fotografar mesmo o cara para mostrar para ele, de uma coisa mais informal, entende? É importante o seu paciente ver isso aí também, porque vai ter algumas melhoras. Se é de centro gravitacional, já vai sair melhor. Mas o que acontece com o sistema de adaptação dela? É querer voltar. Porque o jeito que você morde, codifica no cerebelo e o corpo ele vai querer voltar ao padrão de tônus postural, que é um captor postural que é codificado ao cerebelo. Então, a função dos músculos dos olhos, a forma da mordida e os pés codifica no cerebelo. Você corrigindo e mantendo corrigido, a partir de 45 dias o corpo aceita. Então, você tem que explicar isso muito bem para o paciente e falar, você vai ter que fazer esses exercícios sim, senão seu padrão postural vai voltar. Você faz o básico em casa e eu mantenho e vejo se você está na linha de correção ou de ter até hipercorreção. Dificilmente exercício funcional vai dar hipercorreção. Palmilha geralmente dá, mas aqui não é papo de palmilha. Vocês entenderam como muda? Então são coisas assim, uau, caramba, cacete, o que eu estou fazendo? Para quem tem coração ensinado. Para quem não tem, e aí não tem nem aí, fica aí. Não sabe porque não ganha. Ou sabe e não quer passar pelo processo. Beleza? E aí, Luiz Cláudio, você que gosta de ver os atendimentos, gostou desse? Muito bom. Fantástico, cara. Fantástico. E diferente, né? Amei. Adorei, cara. Nossa, mãe. Adoro mesmo. Tem várias vias para a gente avaliar quem está mandando em quem, entende? Vou fazer uma crítica construtiva aqui. É até bom que o Jader está aqui. Eu, com os meus botões, com tudo que eu sei, tá? Se eu fizer só retração, eu desobstruo. Mas muitas vezes eu preciso ficar repetindo isso, porque tem outros sistemas que estão levando meu pescoço para frente. Exemplo, a mordida é um. Você está entendendo? Então, a metodologia do Mackenzie, faz retração que melhora. Depois continua fazendo, faz em manutenção. Pode fazer um pouquinho?
Metodologia PNF. Não, você ativou, mas você não pode fazer um pouquinho também? Você não escova os dentes todo dia? Mas quando a gente começa a olhar o todo, posturologia, você não pode usar palmilha, colocar plaquinha, tal, fazer exercício de bolóide para você resolver? Mas você entende que muitas vezes um sistema influencia no outro? Um método influencia no outro? Então, muitas vezes, quando você começa a olhar nessa esfera, que é o raciocínio clínico integrado, que é a fusão de tudo isso, só os códigos, e o código fundamentado, né? Talvez a gente fala só código, as pessoas acham que é só sacada a minha vida, né? Não, é conteúdo fundamentado e tal. Vai fazer você não ter que ficar fazendo MP a vida inteira, ou usar palmilha a vida inteira, ou fazer exercício de ativação a vida inteira. Entende? Porque a gente interliga. Você pode ver o tanto que ela já melhorou o alinhamento postural dela, que vem da posturologia, que é pelas flechas, apesar que eu nem falei dessa avaliação, porque senão realmente fica muito longo. Isso é uma visão da posturologia. Mas na imersão está lá explicando bonitinho a porção de ATM. Só de mexer na ATM já alinhou ela. Aí eu fui lá e trabalhei com retração, alinhou mais ainda. Então você vai entendendo que é um empilhamento de desequilíbrios. E quando você trata o todo, indiscutivelmente, obviamente, colhendo referência, você vai saber qual é o sistema que está influenciando mais em qual. Se eu falar hoje para você, Fábio, qual que está mais influenciando, a ATM ou o occipital influenciando a ATM? Eu não sei essa resposta. Porque essa resposta pode ser tanto a ATM quanto o occipital, a cervical alta. Eu vou saber tratando, entende? E aí, qual estabilizou? Por isso que ser clínico é saber lidar com a subjetividade e com as hipóteses diagnósticas. Quem é muito metódico não acaba sendo um bom clínico. Por quê? Porque não sabe lidar com o subjetivo. Cara, e o subjetivo está na vida. Só a matemática é a exata. O resto é tudo subjetivo, forma de interpretação. Então, feliz é quem integra. Então, por isso que as pessoas me questionam, mas não tem ATM. Pode ter o TMA da ATM. Mas eu vou ser bem sincero, muito pouco resultado utilizando só na ATM em uma esfera de tratamento. Agora, você interligando as obstruções, o crânio, que eu não passei também, tem um monte de técnica de crânio aí, entende? Se é a desensibilização do trigêmeo, né? Se é a questão motora, muscular, se é inibição, se é remodelação, se é ativação, se é a postura. Olha só o tanto de esferas que tem a ATM. O próximo ano eu pretendo soltar. Em novembro agora eu vou soltar o TMA craniano. Mas o próximo ano eu pretendo soltar posturologia, pediatria, se der tempo, esportivo, TMA esportivo, e naturopatia. Então, ano que vem eu pretendo soltar essas formações. Então, vai ser o ano inteiro com formação, né? Talvez não vai dar para soltar tudo isso esse ano, mas entre o próximo ano e o outro ano, a nossa ideia do Instituto é fechar essas formações e ter todas elas online. E fazendo de forma do estilo MP. Faz presencial, gravando o online, né, ao vivo, depois fica editado, e estilinho do MP, igual foi também o DTM. A DTM foi o mesmo estilo MP. Esse formato a gente gostou. Então, e desse jeito, eu acredito que uns mais 2 anos, a gente vai ter todas as nossas metodologias que a gente trabalha diariamente no Instituto, todas gravadas. Mas é que é serviço para caminhão, cara. Você entendeu? E aquela história, quem integra tudo isso não tem e duvido quando vai ter tão cedo. Concorda? Então, essa é a grande sacada, é ter o ponto de diferenciação. Então, eu penso assim, se eu me preocupo em ter um ponto de diferenciação da minha metodologia, do Instituto, do Jader, nossa, metodologia diferenciada, por que você também não se preocupa em atender dessa forma integrada, diferenciada, que eu sei que você se preocupa, que é isso que vai ser o grande diferencial disruptivo que você contra todo mundo, contra todos. Porque aí vai ser só você contra você, porque ninguém faz isso. Não faz, cara, não faz, não chega nem perto. Isso não é soberba, é fato. Então, essa é a grande sacada. E conseguir olhar o que a gente falou na live ontem.
olhar a esfera mecânica, de mobilidade, estabilidade, somática e biomolecular, olhar o todo. Mas para isso é uma jornada longa. Só que é uma jornada longa sem enrolation, né? E aí os resultados, cara, os tratamentos, quando você está aberto a tratar integrado mesmo, você é maluco. Resultado é demais. Pode falar, Luiz. Fábio, foi ontem eu atendi um cara que ele mora na Austrália, tá? E ele veio, ele está 8 meses travado mesmo, bastante mesmo. Quando ele fez o TMG, flexão, ele fez a flexão e imediatamente ele colocou a mão em cima do diafragma e disse: toda vez que eu abaixo, dói muito aqui. Eu falei: oba! Não é? E assim, eu fiz é, 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 o, o, o MP antes lá, tá? Deu assim uns 50%, e fui aonde ele sente dor. Fui primeiro no diafragma. Ali sensibilizou bastante para o intestino. Por lá, trabalhei um pouco, né? Voltei no diafragma, já não deu mais. Ali, os 50% sumiu. Ficou ótimo. Eu só fiz isso. Que é o... Hoje você viu o depoimento que o Rafael me mandou? Eu postou no grupo e tal. E a colocação do Bruno lá tal. E é uma realidade. Quando a gente tem o entendimento das liberações diafragmáticas, viscerais, nem se for até técnicas mais globais, as mais básicas, as facinhas, né? Quando a gente tem entendimento de MP, TMG, TMA, muitas vezes você vai falar, cara, eu nem fiz nada, foi uma moleza e melhorou. Mas é uma moleza pelo nível do quartil que você tem de conhecimento de raciocínio integrado. Muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso, não no seu caso, estou falando de forma global, porque eu já falei isso em mentoria Ganha Mais, ganhando menos, até que o Bruno mandou um áudio lá, depois você vê no grupo TMA. Porque tá moleza para você, para o seu nível que você tá de raciocínio. Você tá entendendo? Então a gente tem que tomar cuidado, eu falo até por mim, porque eu dou essas direto. Ah, isso é facinho, para, não vira, mas para mim, hoje, mas... E muitas vezes você está até desvalorizando o seu super resultado rápido. Cara, porque isso aqui é molinho, qualquer um faria. Será que alguém faria mesmo? Será que alguém está tendo essa visão que você está tendo? Então, e é uma forma até mesmo de você, talvez o cara veio já, passou em vários médicos, vários outros profissionais, e aí você fala, isso era bobeirinha, cara. Então, até na metodologia Ganhe Mais Tendo Menos, tem um tópico de aula que a gente fala que a gente não fala mais isso para pacientes, entende? Para pessoas e para pacientes. Não para mim, para você aqui, fechado. Porque você está até desvalorizando, cara, o magnífico que você fez. Você mesmo falou que isso era moleza, você está entendendo? E muitas vezes não. Eu sei que foi fácil, mas fácil pelo nível de conhecimento e expertise que você está tendo agora. Então, o Rafael foi lá e falou que a paciente estava com fibromialgia, não levantava os braços, tinha dor demais, e ele trabalhou técnica de diafragma, estômago, fígado, né, gasto frênico, gasto hepático, hepatofrênico, enfim, ele nem sabe essa ligamentar, ele falou, estou até começando agora a estudar isso, fiz umas liberações globais e sumiu tudo a dor da mulher. E foi uma moleza, ele falou, tadinho, né? Eu entendi o que ele quis dizer. Mas, na verdade, é ser preciso naquele time, naquele lugar. Quer mais que MP, mano? Puxar o joelho no peito, mano. Você é louco. Mas é a precisão, a repetição, é a carga, é o time. E ele tinha esses 8 meses, ele estava com
quiropraxia lá, quiropraxia, acupuntura, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele falou, cara, eu vim aqui uma vez só, e ele está indo embora amanhã já. Aí eu falei, cara, lá é a terra do Mackenzie, né? Austrália, não é? Nova Zelândia. Ah, é. Isso mesmo. Mas a Austrália é muito forte, terapia manual também, viu, cara? A Austrália é forte. Eu sei. Eu É muito sei. respeitoso o país. Mas assim, entenda, cara, que a grande sacada é o quê? É a gente integrar. Por isso que a gente fala, a gente tem autoralidade e respeita todos os métodos que a gente estuda na íntegra. Mas quando a gente integra muita coisa, cara, vira um canhão. Você vai ver a formação de MP com CNM, o que vai virar. Você viu aí já no atendimento? Eu colocando técnica de CNM, fazendo MP no ATM. Não tem esse PNF, não tem esse Mackenzie. Já deve estar aí para não deixar eu mentir. Não tem. É o raciocínio do tratamento que eu fiz a autoralidade nisso. Tipo, criei isso lá, porque tem todo o fundamento. Mas se tem aí, o Jader fala, tem, no Mackenzie tem ATM já. Você é doido? Entendeu? Não do jeito que a gente faz, não. Não desse jeito. PNF, muito menos. Então, quando a gente integra tudo isso, cara, fica bem diferenciado. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Tomara que o Daniel depois assista, que eu acho que ele está meio galgando aí com o paciente com ATM, por isso que ele pediu, mas ele teve um compromisso com o filho dele, Dia dos Pais, né? Vai ter um festivalzinho lá para ele participar, e tem que ir mesmo. E assim, ele assiste depois. Entenda a grandiosidade disso. E não é a mim, não é ao Jader, é o todo. Porque isso aqui é um movimento, é uma corrente. Que tem que, tem que seguir. Não dá para parar com isso, não. Beleza? Ô, Jader, você ia falar aí, tem MP de ATM, então você vai passar para a galera? Nesse módulo que eu fiz aí agora por último, Já teve agora. tem algumas coisas, mas assim, é um detalhezinho ou outro interessante. Não é igual a gente faz, não. Bem longe, viu? Não é do jeito que eu fiz. Não. Nem se compara. Isso que quis dizer na aula. Beleza? E aí, meu filho, tá tudo bem com você? Tá animado? Tudo bem, não. Bola pra frente, né? Tranquilo. Bom, só vai, filho, só vai. Segue o pai, só vai. Ó o bíceps estourado aqui. Ó. É isso aí. Não, amanhã minha vida volta ao normal e aí bola pra frente. Hoje eu consegui pegar o celular, comprei pra mim e pra Thalita novo. E aí bola pra frente. Agora que acabou de fazer a restauração aqui do iCloud, agora que eu vou mexer nele. Então você tirou o escorpião do bolso. Né? Não teve outro jeito. Comprou 2 iPhones de cara, hein? O cara é brabo, hein? Parceladinho a gente dá um jeito, né? Valeu, gente. Muito obrigado. E depois assiste a aula mais vezes aí, que tem muita coisa bacana. Apesar que foi um apanhado. Isso aqui não substitui a imersão de DTM e ATM, viu? Sugiro vocês entrar lá dentro. Não é caro e quem não fez, faz. Valeu. Abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau.